Olá, aprendizes do vinho! Tudo bem com vocês? Voltamos com mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre a diferença entre vinho doce e vinho suave. Esses dois tipos de vinho podem e ainda trazem confusão em muita gente. Mas não se preocupe, eu estou aqui para te ajudar a entender melhor essa questão desses dois tipos de vinhos que parecem ser a mesma coisa, mas não são. Então vamos lá? Primeiro vamos esclarecer o que se trata a questão do doce e do suave quando estamos falando sobre vinhos. A questão do doce e do suave nada mais é a questão do teor alcoólico que tem presente no vinho. E esse açúcar, essa glicose presente na bebida é a quantidade de açúcar que não foi transformada em álcool durante o processo de fermentação. Para quem não sabe, o álcool que existe no vinho nada mais é do que o açúcar que foi transformado pelas leveduras em álcool. Então, para você entender ali na questão do suave, do doce, enfim, quanto mais açúcar tem no vinho, mais doce ele é, e quanto menos açúcar, mais tendendo para o vinho seco ele será. Tá, mas já que eu já falei isso para vocês, qual então é a diferença entre o vinho suave e o vinho doce? É muito simples. O vinho suave nada mais é do que um vinho seco que ao final da sua elaboração recebe uma adaptação de acordo ali com o mercado brasileiro. É isso mesmo, o vinho suave ele não é naturalmente um vinho doce. Ele é um vinho que se adiciona açúcar após a sua fermentação. Então, quando o vinho está teoricamente pronto, é adicionado açúcar comum que você utiliza aí na sua casa para ele ter esse sabor doce. Então, o açúcar proveniente dos vinhos suaves, como temos exemplo aqui do vinho Pérgola, não é um açúcar natural da fruta. E os produtores de vinho suave fazem isso porque é uma necessidade do mercado, é uma necessidade de consumo. Os consumidores brasileiros preferem consumir os vinhos suaves do que os vinhos secos. Então a gente tem mercado para isso e vai aí continuar fazendo esses tipos de vinhos por muitos anos, porque é a preferência do nosso consumo aqui no Brasil. Então, para você entender, o vinho suave nada mais é do que um vinho artificialmente doce. Então o açúcar dele não é natural da uva. Já o vinho doce é um pouco diferente. Mas para te falar sobre o vinho doce, primeiro eu quero que você deixe o seu joinha aqui no vídeo. E se você quer contribuir com o canal, deixa um super like ali na mesma faixa do joinha, do curtir. Vai ter o super like que você vai estar contribuindo com o Aprendi com Vinho, pra gente continuar, você vai estar investindo na gente para continuarmos trazendo aí mais conteúdos interessantes sobre o mundo do vinho. Conto com seu like, com seu super like, hein? Então, como eu ia falando, o vinho doce, diferente do vinho suave, que é artificialmente adocicado, o vinho doce não. O açúcar presente nesse tipo de vinho é natural da uva. Tá, mas como que vem esse açúcar naturalmente da uva para que o vinho fique doce? Existem alguns processos na elaboração do vinho que vão fazer com que no final o vinho tenha essa característica doce. Uma delas é colher a uva tardiamente. Existem alguns vinhos aí que são conhecidos como vinhos de colheita tardia, que são os vinhos que as uvas são colhidas após o ponto ideal da sua maturação e nesse período elas vão acumulando mais açúcares e vão perdendo água enquanto elas ainda estão lá na planta. Esse é um dos estilos de vinhos doce. Outro tipo pode ser o tipo de vinho que é atacado por um fungo, a Botrytis cinerea, e produz vinhos nobres, aí, vinhos caríssimos e maravilhosos, que também após o fungo fazer um pequeno buraquinho ali na casca da uva, ele vai fazer esse mesmo processo, vai ser responsável por esse mesmo processo de desidratação das bagas. Vai se perder a água e vai se concentrar açúcar. Então, essa podridão nobre é literalmente a uva fica feia. Vou pedir para o editor colocar uma foto aí de uvas atacadas pela Botrytis cinerea, mas isso não traz nenhum problema à nossa saúde, nenhuma questão ruim, e sim somente questões boas, que ele ajuda a uva a concentrar açúcares e perder água e produzir vinhos doces e maravilhosos. Uma outra forma muito simples de se termos vinhos doces com o açúcar natural da uva é interromper a fermentação, ou seja, enquanto as leveduras estão lá trabalhando arduamente para transformar açúcar em álcool, o produtor, o enólogo, enfim, quem estiver ali produzindo o vinho, interrompe essa fermentação e aquele açúcar residual que ainda não foi transformado em álcool vai deixar o vinho doce. Então as leveduras são interrompidas ali, elas literalmente são mortas
desse processo de interromper a fermentação, então aquele açúcar presente faz com que o vinho fique doce, de forma natural e não artificial. Esse tipo de interrupção pode acontecer por algumas maneiras, como controle de temperatura, né? Diminuir a temperatura do tanque e consequentemente do vinho, e as leveduras vão ali interromper o seu processo de fermentação. E também outra forma seria adicionar álcool vínico, né? Que é o álcool do vinho, para interromper a fermentação. Se tiver muito álcool ali, as leveduras não conseguem continuar o seu processo de fermentação e interrompem, morrem, e o açúcar residual fica lá e dá a sensação doce na bebida. Agora que você já sabe a diferença entre vinho suave e vinho doce, fica aí aquela pergunta: qual deles é o melhor? E eu te respondo: depende. Isso vai depender muito do gosto pessoal de quem está degustando aquele vinho e também da ocasião que ele vai ser degustado. O vinho suave ele é um vinho mais acessível e descomplicado, ele pode ser degustado facilmente, gelado, em drinks, enfim, é aquele vinho do povão, da galera que gosta de consumir vinho colonial, vinho suave, os famosos Pérgola, Quinta do Morgado, quem mais que a gente tem aí? O Chalice, o Sangue de Boi. São vinhos aí que possuem a linha ali dos vinhos suaves e são vinhos super fáceis de serem consumidos e não tem uma variação de características muito grande entre eles, de aromas, de sabores, de corpo e de acidez. São vinhos simples. Já os vinhos doces são vinhos bem diferentes dos vinhos suaves, apesar de muita gente achar que eles são parecidos, eles são bem diferentes. E antes de eu te falar sobre o vinho doce, quero te convidar para se tornar membro do Aprendi com Vinho, para você ter acesso a conteúdos exclusivos, sob demanda, antecipados e respostas em primeira mão, antes de todo mundo que não é membro do Aprendi com Vinho. Então vai na aba principal do canal e seja membro, você escolhe ali qual plano se adequa melhor com o seu bolso. Então você está convidado, se torne um membro do Aprendi com Vinho. E se você quer comprar vinhos de qualidade, vinhos que você tem certeza de que vão chegar na sua casa com uma boa indicação, te indico a comprar vinhos diretamente comigo através de um catálogo selecionado. Eu vou deixar o link do meu WhatsApp aqui aqui na descrição, para você poder me chamar lá e eu te indicar um vinho top que chega aí na sua casa com frete grátis E agora eu vou falar do vinho doce, que diferente do vinho suave, que é um vinho mais descomplicado, que harmoniza ele facilmente com pratos como saladas, carnes mais leves, que não é tão difícil ali de você acostumar, de você degustar e de você conhecer. Os vinhos doces já são vinhos muito mais complexos e muito mais complicados, digamos assim. Os vinhos doces são mais sofisticados e requerem ali uma taça adequada para serem degustados, ali uma temperatura mais amena. A gente tem um exemplo de um vinho doce, que é esse aqui, é um vinho brasileiro também da Vinícola Fim, lá da região das Missões, no Rio Grande do Sul. Ele é um vinho rosado licoroso doce. Então, diferente do Pérgola, que já é um vinho mais simples, mais comum, esse aqui já é um vinho mais sofisticado, mais complexo. E que vai ele pedir uma tacinha mais especial para ser degustado. Por quê? Porque ele vai ter uma maior complexidade de aromas e de sabores, além do doce que ele vai ter presente no paladar. Ele também harmoniza com pratos diferentes. Você pode harmonizar ali com uma sobremesa, com chocolates e também com frutas secas. Esse tipo de vinho já é ideal ali para quem tem um maior conhecimento sobre vinhos e também quer conhecer algo ali diferente, mais intenso e mais encorpado. E aí, gostaram de saber a diferença entre vinho suave e vinho doce? Eu espero que sim. E aí, você já conhecendo isso, pode escolher qual é o tipo de vinho que você prefere, o suave ou o doce. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Para continuar aqui no canal, assista o vídeo entre a diferença entre vinho fino e vinho de mesa, ou então conheça mais sobre o vinho Pérgola. Um beijo e até semana que vem. Tchau!